Evangelho, quinta-feira da segunda semana do tempo pascal. Hoje, memória de Santo Estanislau, bispo e mártir. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanecerá sobre ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da segunda semana do tempo pascal. Hoje, memória de Santo Estanislau, bispo e mártir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos entrega mais um trecho do terceiro capítulo do Evangelho de São João, o discurso de Jesus com Nicodemos. Ontem ouvíamos o Senhor falando, na conclusão do discurso, as seguintes palavras. Deixa o padre pegar aqui um instantinho. Pronto. Aqui. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. E ontem fazíamos uma relação a respeito da vida de Nicodemos, que se move sempre mais vigorosamente na direção da verdade. Cada vez que o Senhor o provoca durante o discurso, ou melhor, lhe coloca diante da verdade, mais Nicodemos vai desejando estar próximo de Jesus, mais ele vai desejando estar unido ao ensinamento do Senhor. E isso nós podemos afirmar olhando a história da vida de Nicodemos, como falamos há 2 dias atrás, vendo que ele estava aos pés da cruz de nosso Senhor no dia de sua paixão, para proclamar que Jesus é o Senhor, para reconhecer em Cristo o Filho de Deus. Muito bem, agora entramos na segunda parte, ou melhor, na terceira parte do texto que hoje a liturgia nos entrega. Fazendo essa passagem, todo aquele que se aproxima de Cristo dá testemunho da verdade. Não só vem iluminado pela verdade, não só se torna um anúncio da verdade, mas todo aquele que se aproxima da verdade é iluminado por ela e dá testemunho dela, de maneira que as ações na sua vida fiquem claramente evidentes para todos que são de Deus. O que significa dizer que, ao longo da vida daquele mestre da lei, que queria ser e estar sempre intimamente unido com o seu Senhor, quanto mais ele se aproximou de Cristo, mais foi evidente essa união. Se o desejo legítimo de um mestre da lei é estar, como nos diz o Salmo, em perfeita comunhão com o Senhor, repousar diante de seus altares, estar em seus átrios, quanto
maior e mais intenso caminho de conversão do coração de Nicodemos. Quanto mais ele se aproximou de Cristo, mais isso se tornou uma verdade. Quanto mais ele foi de Cristo, mais as suas obras anunciavam a presença de Deus. A grande obra, o grande testemunho de Deus presente em nossa vida é a nossa história de conversão. O que Deus tem realizado, o homem ou a mulher que Ele tem feito você se tornar ao longo da sua vida. Isso manifesta ao mundo que as ações são realizadas em Deus. Em outras palavras, que a sua vida está sendo vivida nas mãos do Senhor. Que a sua vida, de fato, está se tornando dele. Pois só Ele tem o poder de transformar todas as coisas, inclusive o íntimo do homem, o lugar mais remoto e possível de permanecer em rebelião com Deus. Em que sentido? Não que a luz do Senhor não chegue até lá, mas aquele lugar pode continuar, mesmo chegando à luz do Senhor, como um lugar que escolheu as trevas. E desse modo, a vida que vem do Senhor não é recebida, porque, não crendo, não se tem a vida. O testemunho de que Nicodemos acredita em Jesus e o segue não é outro senão aquilo que a sua vida está se transformando. Muitas vezes nós falamos para uma pessoa, nossa, você está tão mudado, e vemos isso como positivo numa experiência de fé, no modo de ser, nos valores que a pessoa professa, proclama, na forma como ela vive aquilo que proclama, na sensibilidade, sobretudo, da piedade e da devoção com a qual ela estabelece uma relação mais íntima com o Senhor e, de fato, em situações desse tipo, nós estamos vendo esse agir de Deus, essa obra de Deus sobre a vida daquela pessoa. Nós estamos vendo que, de fato, o Senhor que cumpre a sua promessa, de maneira singular, está transformando a vida daquela pessoa a tal ponto de nós não, olha que interessante isso, não a reconhecermos mais como ela era, porque agora ela está tão parecida com Jesus que não parece mais a mesma que foi um dia. Ela parece mais com o próprio Jesus. Ou seja, a vida está sendo tão transformada que quando eu olho e não vejo mais a mesma pessoa de antes, por assim dizer, normalmente a gente fala com esse tipo de linguagem, né? É porque a gente está vendo com maior evidência a presença de Jesus. E isso, meus irmãos, é a obra do poder do Senhor. Isso é a ação do Espírito Santo que move os nossos corações e que nos faz, do homem que éramos em um tempo, sermos agora como somos. Bendito seja Deus que nos tornamos sempre mais parecidos com Cristo, ao ponto das pessoas olharem a nossa vida e não encontrarem mais os traços de como fomos um dia, mas encontram agora os traços do próprio Senhor, os sinais da presença do próprio Senhor.
as evidências da vida que vem do Senhor, do falar que é típico do Senhor, do agir que é típico do Senhor, e assim sucessivamente. Tudo o que o Pai entregou nas mãos do Filho, por ele será recebido, e todo aquele que receber o Filho, receberá dele também a vida. Hoje celebramos a memória de Santo Stanislau, bispo e mártir, que sempre buscou e defendeu a verdade. Quando chegou o momento de contestar o rei a respeito da sua conduta e de declarar contra ele as penas que seriam justas, na verdade, em vista das atitudes que ele estava tomando em relação à conduta de fé que admitia para si e para o seu reino, se manteve com firmeza na instrução do caminho de nosso Senhor Jesus Cristo, Santo Stanislau. E nisso ele se tornou tão parecido com o Senhor, anunciando a verdade, defendendo a verdade, que mereceu ser ainda mais parecido com o Senhor, sendo também ele levado à morte, defendendo a verdade. Se muito já se parecia com Cristo ao defender arduamente a verdade, teve ainda o privilégio de parecer-se mais ainda através do martírio. E se olharmos a vida de todos os mártires, meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos perceber que ali chegaram porque já estavam vivendo uma vida tão parecida com aquela de nosso Senhor, já estavam vivendo um itinerário de conversão tão grande que quem olhasse para suas vidas percebia já uma evidência do rosto, do vulto de Cristo, né? Vultus Christi, do rosto do Senhor, tão grande que às vezes não conseguiam mais reconhecer aquele homem de antes, aquela mulher de antes. E quando eles estavam no máximo da expressão dessa, que é a verdadeira beleza da alma, foi quando receberam a extraordinária oportunidade de se unirem ainda mais ao esplendor de Cristo, de unirem-se ainda mais à imagem de Cristo, através da entrega da própria vida num derramamento de sangue, por amor ao Senhor. E dessa forma, o nosso santo irmão entregou o seu testemunho por todos nós. Que o Senhor nos conceda, caríssimos irmãos e irmãs, a graça de sermos sempre mais parecidos com Ele, de estarmos sempre mais unidos a Ele, e que a nossa vida cante no tempo e na história a beleza dessa grande obra de amor. Estamos cada vez mais menos parecidos com aquilo que éramos e mais parecidos com Cristo, nosso Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão do Imaculado Coração de Maria. Desça sobre todos vós, e pela intercessão de São Stanislau, desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.